Pai do Senhor, meus queridos, boa noite, amados. Hoje eu estava refletindo num texto muito interessante. Desde que eu comecei a estudar a Bíblia, esse texto fala muito ao meu coração, que está aqui em 1 Reis 17, a partir do 8. É um texto muito conhecido que fala do profeta Elias. O texto começa dizendo, a partir do 8: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Repare que no final vai dizer que te sustente. E eu fiquei pensando assim, quando eu lembrei desse texto, que nós estamos compartilhando hoje, eu fiquei lembrando assim de quantas vezes nós passamos por dificuldades. Eu acredito que todo mundo já passou por alguma luta, alguma dificuldade, e se viu assim pensando, quem será que pode me ajudar? Eu mesmo já pensei, quem será que pode me ajudar nessa situação? E geralmente a gente pensa, se for assim no caso de uma situação financeira, a gente pensa logo em uma pessoa de posses. Eu acredito que a maioria das pessoas, quando estão em dificuldades financeiras, procuram alguém de posse para ajudar. Você geralmente não vai bater na porta de uma pessoa que não tem condição. E eu falo aqui de dificuldade financeira porque me parece que era isso que acontecia com Elias. Ele estava precisando de uma ajuda financeira. Ela diz assim, o Senhor disse, eis que eu ordenei a uma mulher viúva que te sustente. Então, seria alguma pessoa que ia sustentar Elias. E para sustentar Elias, teria que ser alguém, nós imaginamos, que tivesse uma boa situação financeira, já que fala de sustentar. Mas Deus é tremendo. E o profeta Elias também agiu de uma forma maravilhosa. Porque no 10 vai dizer, então ele se levantou e se foi a Sarepta. Ele nem questionou a Deus como é que uma viúva iria sustentá-lo. Então aqui diz, então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse, traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. O 11 vai dizer, indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse, traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse, vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. Então essa viúva, ela estava numa situação muito difícil. Então, Deus manda Elias ir procurar essa viúva. Elias teve uma fé muito grande, porque não questionou. Porque eu acredito que hoje em dia, se Deus falasse assim, para o filho dele, ou uma filha, disse assim, ó, você está passando por essa situação difícil. No caso, ele fala uma situação financeira, porque ele fala de sustento. E Deus falou assim, vá na casa, vá ali, na favela tal, naquele barraco tal, para que aquela pessoa lhe sustente. Sejamos sinceros, quem iria sem questionar? Quem iria fazer como Elias, que disse assim no 10? Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Ele nem falou assim, meu senhor, uma viúva, que o senhor está mandando me sustentar. Ele foi. Então, por que eu estou trazendo esse texto hoje para a gente refletir? É porque talvez você esteja passando por alguma dificuldade e você esteja achando que é uma pessoa que vai te ajudar. Mas eu quero dizer nessa noite que o Deus que torna visível o invisível, ele sabe como trabalhar. Os nossos pensamentos não são os pensamentos de Deus. Então, o Deus que fez uma viúva sustentar Elias,
é um Deus que pode usar qualquer pessoa para te ajudar. E às vezes vai ser nem a pessoa que você está pensando. Porque nós, às vezes, olhamos para a aparência. Nós, às vezes, olhamos com nossa limitação para o que nós estamos vendo. Nós achamos assim, voltando a falar sobre a dificuldade financeira, nós achamos assim, aquela irmã ou aquele irmão tem mais posses, essa é a pessoa que Deus vai me ajudar. Essa que vai me sustentar. Já que Deus falou que a viúva ia sustentar ele, usando essa expressão sustentar. Você pode dizer assim, não, aquela pessoa, aquela irmã vai me sustentar. Mas não, às vezes é uma pessoa que você nem imagina, que tem até menos condição que você, que vai te ajudar. Porque foi isso que aconteceu aqui com Elias. E foi tão maravilhoso o que o Senhor fez, que no 14 vai dizer, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, a farinha da panela não se acabará, aleluia, e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor deixou sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e sua casa muitos dias. E o 16 vai dizer, da panela a farinha se não acabou, da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Amém. Conforme a palavra do Senhor. Então aí está o segredo. É nós andarmos conforme a palavra do Senhor. Não é conforme o que eu acho ou o que você acha. Você tem que andar conforme a palavra do Senhor. Porque conforme a palavra do Senhor, a farinha não acabou e o azeite não faltou. Quem fez isso? Deus. A viúva disse que só tinha um punhado de farinha e um pouco de azeite, que ela ia preparar para o filho e ela achava que era para comer e morrer. Mas ela acreditou. Tanto ela como Elias acreditou. E o que foi que Deus fez? O sobrenatural. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, irmão. Deus criou todas as coisas pela palavra e nosso Deus não mudou. Deus torna visível e invisível. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E Deus criou todas as coisas. Então, o que é para Deus um pouco de farinha e um pouco de azeite? É muita coisa. Minha mãe sempre dizia que o pouco com Deus é muito. E eu tenho aprendido isso, é verdade. A Bíblia diz que vale mais um pouco do justo do que o muito do ímpio. Então, se você confia em Deus, e se você ouviu a palavra do Senhor, que é que diz, conforme a palavra do Senhor, que falara pelo ministério de Elias. Então, se você ouviu a palavra de Deus, haja conforme a palavra que Deus te falou, porque foi assim que aconteceu aqui. Tanto Elias como a viúva agiram de acordo com a palavra de Deus, conforme a palavra que o Senhor falou. Certamente Deus já te deu uma palavra. Haja conforme essa palavra. Eu não sei qual é a sua dificuldade, mas Deus sabe. Mas se você agir conforme a palavra de Deus, se for dificuldade financeira, assim como o Senhor fez aqui, no versículo 14, a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Assim pode ser em qualquer situação. Assim diz o Senhor. Louvado seja Deus. Vamos confiar no nosso Deus. Ele é vivo, Ele é real, Ele está aqui no meio de nós, Ele está aqui comigo agora, Ele está com você agora. Confie. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. O nosso Deus não mudou. O livro de Hebreus vai dizer que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não mudou. Então, eu acredito que Deus torna visível e invisível. E que Ele pode usar qualquer pessoa para te sustentar. No caso aqui, foi uma dificuldade, uma situação de alimento, que a gente pode dizer que foi uma dificuldade financeira. Mas também pode ser, no caso, uma dificuldade emocional, uma dificuldade de saúde. Hoje eu tenho visto muitas pessoas falarem sobre depressão. Não deixe que nada te pressione. Todos nós passamos por lutas. Se fosse aqui dar meu testemunho, você ia ficar assim,
surpresa ou surpresa o que eu já passei na minha vida desde que eu nasci. Foram muitas lutas. Eu nasci no interior de Cícero Dantas. Eu tenho 61 anos hoje, numa época muito difícil. Se o sertão hoje é difícil, imagina a época que eu nasci, 61 anos atrás. Mas eu estou aqui viva, glorificando a Deus. Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso. E quando as coisas se tornam muito difíceis, que às vezes eu pensava que não ia suportar, eu dizia como salmista: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, fez céus e a terra. Eu nem planejei falar isso agora, mas o Senhor colocou no meu coração, eu estou falando. Não deixe que as dificuldades impeçam você de viver. A vida é maravilhosa. Deus nos deu a vida para viver em paz, para viver com alegria, para viver na dependência dEle, é Ele que nos sustenta. Não fique preso às palavras que foram ditas, às circunstâncias. Olhe para Jesus Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Baixa uma palavra do Senhor, a situação muda. Assim como o Senhor enviou Elias para essa mulher, uma viúva, Ele pode também mudar a sua situação a qualquer momento. Não fique querendo ficar preso num quarto, dentro de casa, não. Saia, vá no jardim. Não tiver dinheiro, caminhe, vá no jardim, passeie. Quantas vezes eu tive dificuldades financeiras? Quantas vezes eu senti assim vontade de ter alguma coisa melhor para me alimentar e não tive? Foram muitas dificuldades, mas mesmo antes de conhecer Jesus, porque eu só me converti, como eu já falei aqui, eu me converti em 1989, eu tinha mais de 30 anos quando eu me converti. Mas pela misericórdia do Senhor, mesmo antes de conhecer a palavra, mesmo antes de conhecer Jesus, Ele cuidava de mim. O Senhor, pela misericórdia dEle, Ele sempre me ajudou, não me deixou desistir, não me deixou pensar em tirar minha vida. A vida é preciosa. A Bíblia diz que só Deus é que dá a vida, só Deus que pode tirar. Então não deixe que nada lhe aprisione, nada lhe atormente. Nós temos a mente de Cristo. Todo mundo passa por dificuldades. Repare que até o profeta Elias precisou de uma viúva para sustentar. Imagine nós. Não estou querendo dizer que ele era melhor do que nós. A Bíblia fala que ele tinha as mesmas paixões sujeitas, as mesmas paixões, a mesma dificuldade que nós já tivemos ou temos. Mas o Senhor diz assim que e ele fez prodígios com a ajuda do Senhor. Então você também pode fazer. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Se alegre. Converse com alguém, lê um livro, lê a Bíblia. Sorria, é tão bom sorrir. Procure alguém que possa te animar. Procure uma pessoa que tenha comunhão com Deus para orar por você. Saia, passeie no jardim, olhe para o céu. Sei lá, toma um sorvete, procure uma criança para brincar. Eu aprendo tanto com as crianças. Quando meus netos vêm para aqui, eu dou risada. Eu assim me alegro com eles. E eles querem que eu brinque com eles para ser uma criança também. Mas a Bíblia diz o quê? Quem nos tornar como criança não entrar no reino do céu. Isso é muito sério. Possamos ter a alegria e a pureza das crianças. Mas voltando, porque eu tenho visto muito falar sobre essa questão de depressão, de suicídio. Eu tenho orado, fiquei triste, porque eu sei o que está por trás disso, mas eu declaro nesse momento que você vai ter vida abundante. Deus veio para nos dar vida abundante. E que essa vida abundante te alcance, em nome de Jesus. O Deus que usou uma viúva para sustentar Elias é o mesmo Deus que pode sustentar. O salmista disse: clamaria ao Deus Altíssimo, ao Deus que por nós tudo executa. Deus executa tudo por nós, mesmo sem merecer, mesmo sendo falhas, pecadores. O Senhor ainda executa tudo por nós.
Clame a Ele, se humilhe, se arrependa, que Deus é fiel, Deus é maravilhoso. Não tenho palavras para agradecer ao meu Deus. E eu sei que Ele te ama muito, porque Deus é amor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz em nome de Jesus. Essa tempestade vai passar. O dia vai amanhecer e o sol vai brilhar. Que a paz do Senhor domine o seu coração, que você tenha alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.